A sua opinião eu não sei, mas que o Whindersson Nunes rompeu o casamento com a Luísa Sonza, isso é fato. Na aula de hoje trataremos sobre um assunto, um conteúdo bem interessante para se perceber dentro de textos de cunho informativo, imparcialidades ou mesmo opiniões diretas de produtores de textos. Vamos aprender a identificar textos de natureza argumentativa, a diferenciar fato e opinião relativa a um fato, a identificar opiniões expostas em textos de gêneros diversos, a perceber como as opiniões se manifestam dentro dos textos. Por isso, fique bem atento à aula e aprenda a se blindar de informações sensacionalistas, tendenciosas, manipuladoras que muitas vezes destoam o real compromisso do gênero textual informativo e inserem aspectos opinativos de forma bem discreta, mas com efeitos desastrosos. Para iniciarmos a discussão, assistam a esse pequeno vídeo retirado de um canal do YouTube. O real motivo do fim do casamento de Whindersson Nunes e Luísa Sonza. Na manhã dessa quarta-feira, dia 29, todos nós fomos surpreendidos com a notícia que o Whindersson Nunes e Luísa Sonza veio expor em suas redes sociais: o fim do casamento. E logo, muita gente ficou em dúvida: será se é real? Será se é verdade? O que aconteceu? Isso se chama curiosidade. E em falar em curiosidades, a gente aqui do canal Curiosidades entende bem e vamos te ajudar a você entender melhor o motivo desse fim do relacionamento. Uma possível trollagem. Internautas levantaram a hipótese de ter sido uma possível trollagem do humorista Maurício Meirelles em um quadro que ele tem em seu canal no YouTube, no qual ele faz shows em teatros e traz convidados para poder, nas redes sociais dos mesmos, fazer as trollagens. Mas essa hipótese foi descartada, afinal estamos em quarentena, correto? Não tem teatro. O que nos resta é procurar por fontes mais seguras. Então, não é isso? Quero começar dizendo que em diversos sites especializados em fofoca, vez ou outra explanaram sobre a crise que o casal já vivia. Em respostas, ambos debochavam da imprensa. Um fato é inegável: nenhum casamento termina da noite pro dia, não é isso, gente? Apurei com exclusividade que o Whindersson Nunes teria se aproximado muito de uma ex-companheira sua, a qual ele sempre teve um carinho especial. Segundo fonte próxima a eles, não rolou traição em momento nenhum. Porém, o humorista quer construir uma família, ter filhos, planos diferentes da sua ex-esposa, Luísa Sonza. A cantora não pensa em ter filhos no momento e quer focar na sua carreira. Fontes próximas ao humorista piauense sempre apontam uma sintonia diferente entre os dois. Muitos diziam que o Whindersson era intenso e que Luísa era mais calma na relação. Um fato interessante que a gente pode colocar aqui é que no casamento de Whindersson e Luísa Sonza, internautas comentaram sobre a atitude e a emoção de só o Whindersson ter chorado no casamento. Essa reaproximação com sua ex teria feito a relação com Luísa esfriar de vez. Aliás, o Whindersson sempre foi muito simples, mesmo quando ficou rico. Mas e aí, o que você acha desse término? Quem você acha que seria a ex-namorada de Whindersson? E agora que matamos a sua curiosidade, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Valeu e até a próxima! Após a publicação do vídeo, que mostrou claramente o fato ocorrido e algumas especulações para o acontecido, não demorou muito para que os fãs, usando as redes sociais, manifestassem suas opiniões sobre o fim do casamento. Vamos conferir alguns comentários. Corrigindo, Luísa aproveitou a fama do Whindersson para ficar mais famosa e depois curtir a vida de solteira rica. Morou? O Whindersson merece alguém humilde igual a ele. Tava escrito nas estrelas que não daria certo. Tava na cara que ela não gostava dele. Relaxa aí, meu povo. Daqui uns meses ele aparece com uma modelo linda, rico, famoso, né? Se relacione com alguém mais ou tão humilde como você. Ela, fria? A mulher quer ser igual a Anitta no carnaval, que nojo. Em questão de ser uma mulher casada e agir daquela forma, Anitta é solteira e faz o que quer, mas ela é casada, vergonhoso. Já era óbvio que esse casamento não duraria. E outros tantos e tantos comentários, né, a respeito do vídeo. Durante os comentários dos internautas é possível perceber posturas relativamente simples e outras um tanto quanto agressivas e preconceituosas.
Com o advento da internet, a popularização das redes sociais, a opinião pública ganhou mais visibilidade e oportunidade sobre assuntos diversos, especialmente esses mais polêmicos. No entanto, muitas pessoas abusam do poder das mídias sociais e agem com desumanidade em certas opiniões e acabam por ferir a integridade do próximo, como mostra nesse fato. É importante destacar que, independentemente de sua opinião sobre um fato apresentado, o respeito deve prevalecer, pois as opiniões mudam conforme a percepção de cada locutor. Já parou para pensar na quantidade de notícias que chegam até nós enquanto vamos navegando pela internet? Redes sociais como o Facebook, o Twitter e o Instagram, além de serem ótimos recursos para entretenimento, têm funcionado como eficientes meios de informação. Isso mesmo. Por intermédio delas, podemos ficar sabendo em tempo real sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Leia esses 2 textos e responda: que acontecimento foi divulgado pela notícia e pela postagem no Instagram? Observem que na primeira notícia divulga a interrupção de uma partida de futebol pelo árbitro devido às manifestações homofóbicas provenientes de uma das torcidas. Igualmente ao texto 2, percebam que não há diferença entre as notícias, já que, por se referirem a algo que aconteceu de fato e por terem como objetivo a informação do interlocutor, não devem apresentar diferenças em seu conteúdo. Por se tratar de um assunto polêmico, o acontecimento gerou muita discussão, e muitos usuários da rede se manifestaram sobre o que havia acontecido. Vejam atentamente alguns comentários. É importante lembrar que, embora as notícias devam se dar de maneira impessoal, há em alguns casos a tentativa de manipulação. Notícias tendenciosas e fake news, por exemplo, são recursos por meio dos quais os fatos são deturpados e ocasionam desserviços à sociedade. Cabe também a discussão sobre pós-verdade, preponderância das crenças e ideologias sobre a objetividade dos fatos. Explicando melhor pós-verdade em certas circunstâncias, uma eleição com forte polarização ou uma situação limite, como a dos refugiados na Europa, significa que a opinião pública pode ser moldada mais pelos apelos emocionais ou pelas convicções de cada um do que mesmo pela consistência dos fatos. Isso nos chama a atenção para os cuidados que devemos ter quanto às informações propagadas, pois nelas podemos perceber aspectos muito pessoais e de caráter puramente particular, o que não quer dizer que eu ou você deva concordar. Por exemplo, dos comentários acima, tenho certeza de que alguns você discorda completamente. Acredito que você já deve ter começado a distinguir o real conceito de fato e opinião. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Veja que durante os comentários dos internautas que expuseram suas opiniões tanto sobre o fim do casamento do Whindersson Nunes com a Luísa, como também da atitude do árbitro em campo, não houve nenhuma alteração no acontecimento noticiado. Independentemente das opiniões dadas, o fato continuará inalterado, já a opinião dependerá de cada pessoa. Portanto, as interações em que buscamos defender um ponto de vista, precisamos estabelecer a diferença entre os fatos e as opiniões que se expõem sobre estes fatos. Discutimos aqui, por exemplo, sobre o fato de um juiz ter interrompido uma partida de futebol por conta da manifestação de comportamentos homofóbicos oriundos de uma das torcidas presentes no estádio. Esse fato motivou o surgimento de diversas opiniões, que demonstraram qual o ponto de vista dos indivíduos sobre o fato. Assim, pode-se dizer que fato pode ser entendido como algo de conhecimento de todos. Trata-se de um acontecimento, um dado que pode ser verificado e comprovado por meio de documentos, registros, pesquisas ou experiências científicas. Já a opinião traz um ponto de vista de quem produz o texto. Trata-se de uma maneira mais particular de se perceber um fato. Como pode variar de acordo com o posicionamento do produtor do texto, não é possível atribuirmos a ele o valor de verdade absoluta. Cada opinião apresentada pode ter associada a ela uma opinião contrária.
Veja nesses exemplos o que é fato e o que é opinião. Identifique e justifique sua resposta registrando em seu caderno. As informações 1 e 2 são consideradas fatos, uma vez que a primeira trata de um dado e a segunda de um acontecimento. Esses fatos são considerados verdades absolutas. Uma breve pesquisa na internet nos ajudaria a comprovar a veracidade do que foi exposto por meio dos enunciados acima. Além disso, é importante ressaltar que o fato exige total isenção ou envolvimento do autor do texto em relação a ele. Quando se diz que o Brasil é um bom lugar para viver, naturalmente alguém pode rejeitar essa ideia por motivos ou questões econômicas, de segurança, oportunidades e etc. Desse modo, o enunciado 3 apresenta-se como uma opinião sobre o Brasil, uma vez que pode ser refutada. O enunciado 4 também é a manifestação de uma opinião, já que o árbitro, por não ter agradado a todos com a sua atitude, pode não servir de exemplo para algum determinado grupo. Ou seja, a opinião é algo relativo. Fique atento. A opinião pode aparecer no texto de diversas maneiras. Algumas merecem destaque. Leiam atentamente os enunciados abaixo. O ótimo show da banda, o bom desempenho do time, a má gestão do político. Os adjetivos são usados para qualificar as palavras às quais se refere. Então, por meio da escolha de atributos positivos ou negativos, o autor marca sua opinião, desviando-se da informação como de fato ela é. Neste outro caso, os substantivos ladrão e suspeito têm conotações diferentes, demonstrando preconceito, assim como os adjetivos preso e detido. Essas notícias foram reais e houve a mudança em consequência de protestos feitos nas redes sociais. Considerando que não houve furto, os termos poderiam ainda ser substituídos pelo substantivo rapaz. Já neste último caso, as informações são as mesmas, no mesmo período. A diferença se dá por meio de como as informações são apresentadas. No primeiro período, a ênfase recai sobre o sucesso nas vendas dos ingressos do show. No segundo caso, a ênfase se dá à temporariedade do sucesso da dupla. O uso da expressão em pleno ano de 2019 pode soar ainda como uma crítica aos fãs que cultuam a dupla brasileira. Constatamos que distinguir fato e opinião é uma tarefa muito importante, principalmente quando nos engajamos em discussões polêmicas, que exigem de nós um posicionamento. Agora vamos ver como isso acontece na prática. Pause o vídeo para ler o texto 1. Em seguida, responda as questões que se referem a esse texto. Pause mais uma vez o vídeo para ler o texto 2. Em seguida, responda as 4 questões referentes ao texto e anexe nesta atividade para análise de seus posicionamentos. Não esqueça. Bom, espero que tenha ficado claro para você como distinguir fato de opinião relativa ao fato. Isso nos ajudará a responder questões de provas externas, mas principalmente a detectar o que de fato acontece nesses textos informativos que recebemos constantemente nas redes sociais. Se concordamos ou discordamos de opiniões ou até mesmo construímos nossos próprios pontos de vista. Agora é hora do desafio-se. Aqui abaixo, responda as questões referentes ao assunto trabalhado neste módulo e veja como foi seu rendimento diante deste conteúdo. Não esqueça! A qualquer momento você pode voltar ao material para tirar dúvidas. Desejo a todos bons estudos, um forte abraço e até um próximo encontro.